tema de hoje é o poder da oração. Alguém colocou aí já, né, que uma pessoa, que a oração é muito subestimada, né? E era como eu ia começar agora, que eu tinha planejado começar a falar sobre. A oração é muito subestimada. A gente acha que é algo. A gente sempre remete a oração a religiões, né? Então, ai, Pai Nosso, Ave Maria, o terço, né? Meu Deus. Eu fui católica, né? Assim, até os meus 14 anos. Não, 13 anos. É que eu comecei a frequentar o centro espírita mesmo, assim, assiduamente, com 13. Mas eu frequentava os dois, né? Então, até os meus 13, eu era católica também. E eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão. Então, assim, gente, tinha tal do terço lá, meu Deus, assim, Deus, Hebe, me leva, mas me faz rezar esse terço. Vocês já rezaram o terço? Meu Deus, assim, ó. São 50 Ave Marias, 5 Pai Nossos, uma Salve Rainha. Sei lá, gente, um negócio assim bizarro, bizarro. E assim, aquela repetição, aí você já se perde, dá um sono, aí você dorme. É uma loucura. E aí, né, é, a gente tem essa lembrança, né, que a oração é isso, essa coisa religiosa. E aí nós, pessoas que têm uma mente muito cartesiana, uma mente muito analítica, né, é uma pessoa muito mental mesmo, ela vai querer entender, assim, ler as orações padrões, né, que a gente conhece, e vai querer interpretar o texto. Aí fodeu, né? Você vai interpretar texto de oração, pelo amor de Deus. Não fala nada com nada. Você fala assim, não acredito nisso, gente. Que sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai por acaso está sentado, né? Deus Pai não tem corpo. Então você vai tentar entender, não tem nada a ver. Aí você, ai, isso não é pra mim, nada a ver. Eu vou ficar falando aqui um negócio que não significa nada pra mim, não vou fazer então. E aí a gente vai deixando. E aí entra o quê? Primeiro, né? A televisão, né, que a gente tinha antigamente, gente, não tinha esses streamings que tem hoje, ai, Netflix, não sei o quê. Gente, TV a cabo era um luxo do luxo, assim, ó, tá? Não é porque eu era pobre, não, mas assim, quem tinha TV a cabo era um pessoal com grana, ou que fazia gato no apartamento, né? Nos prédios lá, uma pessoa infeliz lá pagava e todo mundo puxava o gato para os outros apartamentos. Era TV a cabo. E mesmo assim a TV a cabo não tinha oferta de programas e de coisas que tem hoje, sem comercial, mas também tinha horário certo para passar as coisas. E a TV aberta, assim, dava meia-noite, 11h30 da noite, assim, a depender do dia, não tinha mais nada passando. Era o Corujão. Quem é da época do Corujão? Era Corujão e Emanuele Era na Band, a Emanuele? Não, era Gazeta? Sei lá, gente. Que era uma coisa assim bizarra. Aquela Emanuele bizarra, assim, né? Os meninos todos se acabavam, né, Emanuele? E o Corujão da Globo, que eram os filmes assim, Clint Eastwood, né? Aqueles filmes mais nada a ver. Então, quando sai e quando saía do ar, a TV saía do ar. Então a gente dormia, não tinha opção, ia dormir. Ah, eu não tô com sono, vai ler. Aí já li bastante, ou então não gosto de ler. Aí você fazia uma oração, você conseguia concluir suas orações. Hoje em dia, gente, né? Vamos entrar aqui na teoria da conspiração só por uns segundos. Eu acho que é um plano, assim, da sociedade, porque a gente hoje tem tanto estímulo interno, por isso que a gente tá meio burro, todo mundo meio burrinho, assim, porque é muito estímulo externo. Então você tem uma oferta gigantesca de coisa para você assistir. Então você tem, assim, coisa para você ficar, sei lá, assistindo sem parar anos, coisas inéditas todos os dias, praticamente. Ai, cansei de TV, celular. Aí entra um mundo de coisa, né? Celular com milhões de redes sociais, com feeds infinitos. Nunca acabou o feed, você nunca vai repetir. Nunca vai repetir um negócio aqui no seu feed, porque nunca acaba. É muito conteúdo. Então, quando você cansa, quando sua vista começa a doer, você desmaia de sono e dorme. Você não consegue fazer uma oração. A gente não consegue fazer uma oração, mas você tem que sentar na cama para concluir uma oração. Você tá lá, Pai Nosso, que estás lá na gaveta da cozinha, tem um garfo sujo. Tipo assim, você começa a misturar as coisas assim do nada. E assim, gente, todo mundo é assim, tá? Não sou só eu, não. Então, a gente não tá conseguindo fazer. Aí você ainda não começa a querer analisar ou fazer interpretação gramatical na oração. Aí você fala, meu Deus, não vou nem tentar fazer isso aqui, porque não faz o menor sentido. E aí a gente vai se desconectando
cada vez mais. E aí começam os comentários. Eu não acredito em Deus porque Deus não me ouve. Eu não acredito nos mentores porque eu converso com meu mentor e nada acontece. Tem meses que eu tô pedindo uma coisa e nada acontece. Eu fiz o ritual da lua cheia de soprar canela na minha casa tá fedendo a canela tem 3 meses e eu tô aqui devendo até as cuecas, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas a gente não consegue fazer o básico. A gente faz o ritual da mandioca, a gente faz o não sei o que, de não sei o que, mas não consegue fazer uma oração até o final, né? Então, esse início, assim, é pra gente entender que nós estamos, como a colega aí falou, a gente tá ou colega, eu não lembro agora, a gente tá subestimando há anos o poder da oração. A gente consegue ficar 3 horas sem parar no TikTok e não consegue orar por 3 minutos. E a gente tá cansado, a gente não faz. A gente começou a analisar demais as coisas. E galera, é o seguinte, assim, ó, tem coisa que não dá pra você pensar no nível mental nas coisas. Tem coisa que não dá. Não dá pra você racionalizar. É esse o termo que eu queria usar. Não dá pra racionalizar tudo. E quando a gente fala de plano espiritual, a gente tem que ter pé no chão, com certeza. A gente tem que avaliar o que é real, o que já é fantasia, porque tem um monte de fantasia aí também. Mas tem coisa que não dá pra racionalizar. E, gente, tem orações que eu tô ainda falando das orações padrão, tá? Não subestime nunca o poder que essas orações têm. Elas estão carregadas de uma energia, gente, surreal, assim, ó. Uma energia extraterrestre. Não tô zoando, tô falando verdade. Um Pai Nosso tem uma energia incrível. E aí eu vou jogar um negócio aqui pra vocês ainda, para os que estão duvidando, para aqueles que falam, eu não gosto de orar porque nada a ver, não sei o quê. Quando o bicho pega, quando o bicho pega, e assim, ó, tem as duas situações. Quando o bicho pega fora do corpo, né? Ou quando você tá ali à noite, você sente uma presença no seu quarto. Quando você tá em catalepsia projetiva, ou mais conhecido, né? Popularmente conhecido como paralisia do sono. Quando você tem um pesadelo, você sempre vai fazer uma oração. E a oração, às vezes, é essa padrão, né? Quase todo mundo conhece aí um Pai Nosso. Mas às vezes é só Deus me ajuda, pelo amor de Deus me ajuda, chama, sei lá o que você chama, você sempre tenta se conectar com a espiritualidade. Então, quando né, o furico tranca, todo mundo corre para as orações, porque a gente sabe, lá no nosso íntimo, a gente sabe que funciona, sempre funciona. Às vezes demora um pouquinho, mas quando você acorda, você tá num pesadelo terrível, você começa a fazer uma oração, acordou. Você tá na projeção astral, você começa a fazer uma oração, acordou. Ou então saiu daquela situação. Gente, quando a gente tá aí quando a gente tá no corpo físico, passando por algum perigo, passando por alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é pedir ajuda para Deus, é fazer uma oração, é fazer um sinal da cruz, né? Alguma coisa ali você faz. Porque no fundo a gente sabe que isso tem sua serventia, que essa serventia é importante principalmente para situações extremas, né? Então, na situação extrema, o seu conhecimento lá, bem mesmo das profundezas do seu ser, esse conhecimento vem à tona e você começa a tentar se conectar com o plano espiritual para pedir ajuda. Gente, ó, o Pai Nosso, né? Quem trouxe o Pai Nosso foi Jesus, né? Jesus que codificou ali o Pai Nosso. Então você pensa, eu fico imaginando assim, Jesus não falou tudo, gente, a gente não entender, a gente não entender, assim. Ele falava em história, em parabolazinhas assim para criancinha de 1 ano, pra gente conseguir entender. Até hoje a gente não entende. Cada grupinho, cada núcleozinho chamado de religião entende de uma forma diferente que o cara falou. Então assim, ele não falou nem por cento das coisas realmente que aconteciam ali nos bastidores da encarnação dele, né? Eu vou chutar aqui, tá? Não tenho essa informação, mas o que eu tenho informação é que ele codificou, né, a oração, Pai Nosso, mas o que eu sinto é que esse cara, né, com todo respeito a Jesus, mas Jesus, ele colocou tanta. Ele colocou, selou ali, sabe, uma energia em cima do Pai Nosso, ele selou alguma coisa ali. Gente, é uma mágica aquilo ali. Uma mágica. Se você não faz, gente, faça as orações. Eu vou chegar nesse ponto, tá? E muitas orações são canalizadas, né? Muitas foram canalizadas por outros espíritos que conviveram ali com Jesus e outros grandes mestres também. Inclusive, eu tava falando com um de vocês esses dias, né? A gente falou das orações, né? Aí eu falei assim, olha, tem uma oração que eu não rezo ela muito, porque eu aprendi desde criança, eu não sei quem me falou isso,
Mas eu sei, assim, que você não pode ficar rezando ela é muito forte, ela é tão forte que ela pode te deixar meio fora da casinha. Ela mexe com energias muito, muito, muito fortes, né? Então você tem que fazer em momentos realmente específicos, que é o credo. E de novo, gente, se você pegar o texto do credo e tentar fazer aquilo fazer sentido pro que você acredita, ainda mais se você for espiritualista, se for de uma religião espírita, enfim, não vai fazer o menor sentido. Mas não foque nas palavras, não. É igual a corrente de São Miguel. Se você ficar tentando entender ali as palavras, a corrente de São Miguel até que tem bastante sentido, porque é um pouco mais atual. Mas o credo é só energia. É energia. E assim, você não vai sentir essa energia se você pegar agora aqui, a gente tá conversando aqui aleatoriamente. Se você pegar aqui essa. Pegar aí na internet e começar a rezar, você não vai sentir energia nenhuma. Mas nos momentos de tensão, nos momentos de tensão que eu falo assim, quando o bicho tá pegando, quando você tá naquele pesadelo terrível, quando você tá se sentindo ser sufocado por espírito em catalepsia projetiva, quando você tá sentindo o seu quarto cheio de coisa pesada, quando você tá sentindo ataques espirituais, é o credo, reza o credo. Ali, minha filha, sai correndo, assim, ó. Os demônios saem correndo. Porque é um negócio muito, muito forte. Só de falar, eu tô sentindo uma energia pesada aqui agora. E ele tem uma energia pesada. Mas é uma energia pesada de expurgo, assim, é um negócio muito potente. Eu fico imaginando quem canalizou aquilo, sei lá, são palavras, é um conjunto de palavras, anagrama, sei lá o que significa aquilo ali, uma matemática que no final ele gera uma vibração muito potente. E como acontece com todas as orações. As orações que envolvem Maria, elas têm uma vibração de amor. Elas têm uma vibração muito forte de amor. Porque Maria, ela tem esse apelo, né? Mais pro amor mesmo. Ela trabalha uma energia maternal, uma energia de um amor desprendido, de um amor de mãe mesmo. Aquele amor puro mesmo que não tá querendo nada em troca. O Pai Nosso também tem uma coisa de amor muito forte. Mas tem orações que elas são mais hard mesmo. Inclusive tem o Salmo 91, que não é necessariamente uma oração, mas a galera usa, né, como uma oração. E ela tem a natureza do credo, né? Ela também tem essa coisa de te proteger. Inclusive, tem pessoas que rezam o Salmo 91 quando elas estão na rua, acordada mesmo. Tá na rua, você tá vendo uma movimentação estranha e você precisa passar ali por aquele local, você rezando com. E tudo depende, gente, que eu vou até ler aqui um trechinho do livro dos Espíritos que fala isso. Tudo depende da sua fé ao fazer oração. Então a oração ela tem uma energia, né, intrínseca nela, mas ela só é ativada, essa energia só é ativada quando você coloca o teu tempero ali. E esse tempero é a sua fé. Então, quando você reza com bastante fé, né? Voltando aqui para a situação do. Você tá na rua e você tá vendo uma movimentação estranha ali, umas motos suspeitas assim vindo, você faz o Salmo 91. Dizem que quando a depender de novo da sua fé, do tamanho da sua fé, você fica invisível para essas pessoas. Literalmente, eles não te veem, eles olham na sua direção e você tá invisível. Isso também acontece fora do corpo, obviamente, isso acontece aqui lá triplamente. E eu já fiz isso, é verdade. Você fica invisível para os espíritos, não ninguém te vê, né? Então, só que você tem que acreditar. Não adianta fazer porque a Juliana tá falando. Testa. Testa, mas põe a fé, gente, tem que acreditar, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sim, Pri, podemos criar nossas próprias orações com magia. Não é que a gente cria nossas próprias orações com magia. A oração, ela já é uma magia em si. Você não precisa fazer uma magia para vir uma oração canalizada. Você, na sua intuição, você faz sua oração, tá? Ah, foi com o Henrique, foi com você, né, Henrique, que a gente tava falando sobre o credo. Que ele falou que ficou com medo de rezar o credo. Você leu, né? É pesado. E quando você fala em voz alta, ainda você. Muitas vezes você nem consegue concluir. Gente, eu posso estar sendo dramática, mas tá? De novo, se você pegar agora aqui a oração e rezar, tá tudo tranquilo. Mas quando o bicho pega, ela começa, você sente, eu consigo sentir, assim, ó, tudo vibrar, sabe? O negócio todo vibrar. Eu sinto isso. Então, é um medo que você tem da própria oração. Eu sinto que o credo é como se fosse uma energia de arcanjo, sabe? Vocês já viram aquele filme... É Constantine? Eu não lembro agora. Que um arcanjo desce. Gente, eles são.
E não tem aquela aparência, tá? Mas é uma energia, assim, tirando a aparência física. Eu acho que eles nem têm um corpo, assim, pra se mostrar. Mas a energia é uma energia que pode ser até de destruição, tá? É uma energia muito pesada. Muito pesada não, muito forte. Então eu sinto essa força, assim, nessa energia. Às vezes você não consegue concluir mesmo. Tem que estar o bicho pegando. Então você tem que estar muito concentrado e firme ali falando. E eu aconselho mesmo, só faz quando o negócio vai pegando. O credo não é pra você, eu tô desempregado aqui, eu vou fazer o credo pra arranjar emprego. Não, não. O credo é proteção, é afastar trevosos, é isso, tá? Ai, gente, vamos cuidar. Vocês são muito literais, algumas pessoas, assim. Não vou mentir, não, fico com preguiça. É tudo, sabe? É tudo 8 ou 80, assim. Tem que sair da casinha, gente. Solta as amarras, sabe? Eu tô falando aqui do Pai Nosso, eu não vou ser católico. Quem tá falando de ser católico? Quem tá falando de seguir o catolicismo? Não tô falando nada de. É muita amarração, amarras, né? São muitas amarras. É tudo muito. Não, tem que ser assim. Se eu sou. Por isso assim que. E aí eu falo daquilo que eu acredito e como é a minha linha de raciocínio aqui, né? Como eu gosto de seguir a minha vida aqui. É, quando a gente fica muito. E tudo bem, você pode seguir qualquer religião que quiser, tá tudo certo, tem que seguir o que você gosta. Mas às vezes a gente. Uma menina me perguntou aí agora, né? Acho que foi Bárbara. Você é espírita? Eu falei que não, eu tenho até um vídeo explicando por que não. Por que você não é espírita? Porque eu não gosto de ficar presa numa coisa só. Só que isso não significa que eu odeio o espiritismo, que eu não sigo nada do espiritismo. Não, tem um monte de coisa. Eu tô aqui, ó, com o livro dos espíritos aberto. Ah, então você acha que você concorda com as falas racistas de Kardec? Não, gente, não. Não, entendeu? Aí você reza o Pai Nosso, então você é católica e você apoiou as cruzadas, você apoiou os padres que incendiaram as bruxas na fogueira. Não, gente. Aí você apoiou os padres que forçaram o catolicismo para os índios e para os escravos. Óbvio que não, gente. Mas da mesma forma que eu pego elementos do catolicismo, eu pego do espiritismo, eu pego da Umbanda, eu pego do candomblé, eu pego do judaísmo, é o que faz bem pra você, entendeu? Nem tudo. Não é porque o Kardec foi racista, lá não sei aonde, que o livro dos espíritos, que nem foi Kardec, que ele não tirou da cabeça dele isso daqui, foi uma. Ele organizou, por isso que fala o codificador. Não foi o escritor, o autor. Ele não foi autor de nada, ele organizou, né? Quando a gente fala do catolicismo, a gente fala de o quê? A religião católica, mas eu tô falando que quem canalizou a oração foi Jesus, que veio muito antes do catolicismo. Então precisa ter também maturidade para poder avaliar as coisas com maturidade, né? Ficar, não, porque eu não sou do catolicismo. Acabei de falar que o Pai Nosso é uma oração canalizada, né? Que Jesus trouxe. Jesus não era católico, né? Todo mundo sabe disso, né? Ponto básico. Então, assim, pra gente falar aqui de espiritualidade, precisa ter um pouquinho de mente aberta, ser um pouquinho mais solto, mais livre disso. Não fica nessas caixinhas, nessas casinhas, isso limita. Porque todas essas religiões, elas têm o seu limite. Quando começa a fugir daquilo que é pregado, elas... Acabou, aqui você não pode passar. Aí você... Não, amém, então daqui eu não posso passar. Sendo que tem um vizinho aqui do lado que passou e que pode te dar mais informação. Enfim, né? Assim que eu penso. Por isso também que tem um vídeo meu aqui que eu falo que a importância das religiões. Porque tem pessoas que precisam. Tem pessoas que não conseguem montar esse saber ali na cabeça. E não é uma pessoa, não é que a pessoa é inferior, não é isso. Ela gosta de estar num lugar estruturado. Ela gosta de ter uma pessoa que vai apontar o que ela tem que estudar agora, o que ela tem que estudar depois, qual que é o próximo passo. A pessoa precisa disso. Então, eu super acho, tá tudo certo. Eu acho que a igreja, que o catolicismo é necessário, eu acho que o protestantismo é necessário, eu acho que as religiões, que a Umbanda é necessária, eu acho que a Candomblé é necessário, eu acho que o espiritismo, tudo, o budismo, tudo é necessário. E necessário para quem? Para quem se afiniza com isso, né? Pode não ter nenhuma necessidade para mim, pode não ter nenhuma serventia para mim, mas tem muita gente que se beneficia muito. Ah, mas então, mas o protestantismo é péssimo, porque eles são muito preconceituosos. Sim, né? Como tudo, a gente não tem religião perfeita. E, de novo, por isso que eu não entro na casinha, na caixinha.
porque não é tudo que a gente concorda. E aí eu não quero que me vinculem à parte negativa daquilo que eu não, que eu tô vinculada, né? Então se eu falo que eu sou tal coisa, ah, mas então, e Kardec que foi? Não, eu não sou. Ah, mas eu gosto muito, mas eu não sou. Eu pego um pouquinho de cada coisa. E aí, aproveitando esse tema, né, da gente pegar um pouquinho de cada coisa, também tem as orações que eu acho que são as mais interessantes, que são as orações que a gente faz do coração. Não seguem padrões, são coisas que você faz da sua cabeça. Eu gosto de pensar que a oração, essa oração que a gente precisa fazer mesmo, que é do nosso coração, uma oração espontânea, ela é mais parecida com uma conversa, né? E aí você conversa com aquilo ou quem você consegue se conectar mais em termos de divindade, espiritualidade, né? Eu gosto de conversar com o mentor ou a mentora, né? O meu mentor eu sei que é um mentor com uma figura masculina, então eu falo o mentor, mas poderia ser uma mentora também. E alguns guias que eu também já encontrei no astral e às vezes eu tenho vontade de conversar diretamente com eles. Então minhas orações são basicamente assim. Eu também converso com a fonte criadora, que é como eu costumo chamar Deus. Como que você conversa? Primeiro agradecendo sempre as bênçãos que eu tenho, a oportunidade de estar encarnada. Eu sei que a encarnação é uma loucura, mas é uma grande oportunidade, porque eu penso que enquanto eu tô aqui, eu tô conseguindo tá em movimento, né, para alcançar ali o momento que eu vou sair desse planeta e voltar para nossa pátria, né? Quem nunca sentiu teve aquela sensação de síndrome do estrangeiro? Poxa, eu não sou daqui, eu não me adapto com essas coisas. A gente sente, né? Mas a gente tem que viver, enquanto tá aqui, tem que viver nessa. Tem que jogar esse game, senão repete, né? Se não fizer a série bonitinho, estudar a matéria, fazer os trabalhinhos, fazer a prova, passar de ano, você repete. Então é melhor a gente, né, fazer logo o que tem que fazer. E nisso eu vou agradecendo e depois eu peço as coisinhas básicas, saúde, não sei o que, não sei o que, né, pra mim, pros meus. E depois eu tenho uma coisa mais profunda, assim, eu peço discernimento, sabe? Pra poder lidar com as coisas que vão acontecer. E que eu tenha também discernimento para entender que a vida não é o que parece ser, no sentido dessa busca em viver ali dentro dos padrões sociais que a gente sempre busca, né, gente? Todo mundo tá ali atrás de um emprego que te dê um salário digno, para você ter suas coisas, para você ter aquilo que dizem que tem que ter, que é o carro, a casa, né? Usar roupa X, Y, passear no final de semana, tudo é dinheiro, tudo, tudo. Então, você quer estar dentro, né, desse rolê, né? Você quer participar de tudo, assim, você quer ser inserido na sociedade, você não quer ficar à margem da sociedade. E precisa ser assim. Então, brigar contra isso é complicado, né? Porque não vai viver. Você vai brigar enquanto alguém tá seguindo, sim, esse dia a dia para poder manter a tua internet paga, a comida na mesa, né? Um teto para você morar. Então, não é justo, né? Você brigar contra o sistema enquanto alguém não tem opção. Então, a gente tem que. Então, é isso que eu peço também, sabe? Discernimento. E eu tento me conectar através de meditação e dessas orações ao máximo com o plano espiritual. E, gente, é real, assim, ó. Quando você realmente consegue, vocês sabem, né? Quem faz uma oração assim sincera, quando você consegue realmente se conectar assim com o alto, que eu falo alto, né? Com o plano espiritual de verdade, assim, você começa a ver o quão pequeno é tudo isso que a gente vive. E quando você sai também, só um adendo, assim, quando você sai do corpo, né? Quando você tá em projeção astral, você consegue ver o seu corpo deitado na cama. Obrigada, Diana. Quando você consegue ver o seu corpo na cama, você também vê que você não é aquilo. E aí tudo fica pequeno, assim, em termos de problemas, em termos as suas necessidades, as suas dificuldades da matéria, tudo fica pequenininho. Aí você fala, é claro que eu posso lidar com isso. Isso aqui não é nada, eu posso sim lidar com isso, porque a realidade é muito além disso aqui. Isso aqui é bullshit, né? Que fala, isso aqui é porra nenhuma, isso aqui eu consigo lidar, né? Para, tipo, eu volto pro corpo e falo assim, para de ser louca, Juliana, de Márcia Sensitiva. Para de ser maluca, isso aqui é nada. Vive essa porra aqui e vai depois, né, correr pro abraço. Não, brincadeira, gente. Faz o que você tem que fazer aqui, faz logo, para de gracinha, para de drama.
E, gente, eu não tô diminuindo o sofrimento de ninguém, tá? Eu tô falando como eu costumo lidar comigo mesma, que funciona comigo, tá? Cada um tem que achar o jeitinho de puxar a própria orelha, né? A minha orelha eu puxo assim, para de ser doida, tá? Acorda, respira, isso aqui não é nada, tá? Faz o que você tem que fazer, sem drama, para. Aí eu respiro e passou. Então, esse tipo de oração, assim, que me conecta e faz eu ver que, peraí, é só escola, calma, uma hora a escola acaba. Quando a gente não tá na escola, eu sei que alguns de vocês estão, né? Ainda no colégio. Quando a gente tá no colégio, parece que o nosso mundo é aquilo ali, né? A gente, ai, não sei o quê, se alguém descobriu que você tá gostando do fulano ou da fulana, aquilo te tortura, não te deixa dormir e não sei o quê. E se tem alguma coisa e você não vai, sei lá, algum passeio, aquilo te deixa muito chateado e tem uma prova que você tem que fazer que você não estudou nada, você perde sonos repetidamente, porque você fala, meu Deus, se eu repetir de ano, aquilo é a sua vida, né? Aquela escolinha ali, aquele mundinho. Quando você sai da escola, você só lembra das pataquadas lá que você fez na escola. Fala, meu, eu era tão idiota, eu fazia isso, isso, isso. Porque aquilo fica pequenininho, sabe? Então, lógico, ali você sofreu de verdade, era um sentimento real, assim, né? Aquilo te afetou mesmo. Mas quando você sai, você fala, nem precisava, gente, tá tudo certo, sabe? A vida, aquilo ali foi só um período, assim, chatinho, com certeza, né? Ficar lá 11 anos estudando na escola, um saco, acordando todo dia, o quê? E ficar sentado numa cadeira ouvindo o professor. Mas passou, passa. Então, quando a gente faz essas orações onde a gente se conecta com o plano espiritual, é como se a gente tivesse, assim, ó, vislumbres do que é a realidade. Vislumbres, assim. Sem falar que é um que eu acho que é o principal, que eu tenho um relato pra fazer daqui a pouco, tá? Mas é como se fosse, assim, um pauzinho mágico, assim, que joga, que você faz aquele orgasmo da prece, sabe? Que analogia horrorosa, né, gente? Não, aquela sensação, aquele êxtase, vamos falar assim. O êxtase que uma boa prece te dá depois. Ali Santos, Ju, quando você está em projeção e faz oração, você chega a ver energia fluindo? Eu nunca vi. Eu já vi muitos relatos de pessoas que falam que vem, né? Tipo estrelinhas, assim, os negócios saindo, vindo do alto. Inclusive tem muita psicografia, né? Livros espíritos e psicografia de autores diferentes e muito sérios, como Chico Xavier, muitas que falam que durante a oração lá no plano espiritual sempre desce alguma coisa vem do alto mesmo. Então os caras já estão no plano espiritual superior e vem de um bagulho mais acima ainda, né? Quando tá ali em oração. Obrigada, Adele. E aí aquilo ali vem e aí relatam coisas diferentes, né? A aparência, né? Às vezes fala que são estrelas, assim, pequenininhas, sabe? Pontinhos de luz, com cores diferentes. Tem gente que fala que são pétalas de rosas, que são coisas não sei o quê, que são bolinhas iluminadas. Então, mas o fato é que tem muitos relatos que mencionam, né? Esse efeito aí da oração lá no plano espiritual. Eu nunca senti. Uma coisa que acontece com frequência, muito legal lá no plano espiritual, quando eu tô em projeção e eu lembro, e geralmente é quando eu tô consciente. Quando eu tô inconsciente, eu faço oração, eu acordo. Quando eu tô consciente, gente, não dá nem tempo de fazer oração. Por isso que olha que louco, a oração é um negócio tão forte, uma oração é tão forte que ela, aqui no plano físico, você acordada e fazendo uma oração, você consegue já se conectar, depender do nível de fé que você está colocando naquela oração, mas lá no plano astral você tem a intenção. Gente, eu nunca consegui concluir uma oração lá no plano astral, nunca consegui. Eu venho com a intenção assim, já aparece um mentor, eles já me puxam, eles já me levam para outro lugar. A última vez que não foi a última, mas uma coisa bem importante que aconteceu assim, eu abri consciência, eu estava numa avenida aqui em São Paulo, eu não identifiquei qual avenida que era, mas eu sinto que era alguma coisa assim na Berrine, talvez, né? Pela aparência, assim, e tava bem no comecinho da manhã, era umas 6 da manhã, assim. E aí eu abri consciência, eu tava muito lúcida, eu tô fora do corpo. Eu fiz assim, mano, eu tô fora do corpo. Aí eu, o que que eu vou fazer? Aí eu, vou pra casa do não sei quem. Depois eu, não vou fazer isso. Porque a última vez que eu fiz isso, eu fui parar na casa da mulher que tinha achado que eu era um encosto, né? E foi muito próximo daquela experiência mesmo. Aí eu, não vou fazer isso. Aí eu só pensei assim, ó.
A minha ideia era pensar, mentor, eu quero ajudar em algum trabalho de amparo e resgate. Mas eu só falei assim, mentor, juro, gente, só deu tempo de falar mentor. De repente eu senti um puxão, assim, ó, da minha nuca. E me tirou dali, assim, ó, que eu subi. Eu só me vi subindo numa velocidade, assim, não dá nem pra relatar, assim, um negócio. Aí eu me vi muito em cima e vi tudo ficando pequeno. A avenida pequena, eu vi os arredores, os prédios. Daqui a pouco eu vi, tipo, em volta, assim, um mato já, ou seja, já tava ali nas irremediações da cidade, já foi subindo, subindo. Eu comecei a ver, gente, tipo, mapa muito alto, tava muito, muito alto, tipo estratosfera, assim. E eu, nossa, que louco. Eu nem olhei pra trás, assim, pra ver o céu, sabe? Eu olhei pra, tipo, o espaço, eu olhei pro planeta mesmo. E eu vi até os mares. E eu, gente, que louco. Não sei o que. Eu fiquei tão impressionada que eu comecei a sentir de novo voltando pro corpo. E é engraçado, quem faz projeção astral sabe que essa sensação é. Você sente, você sabe que você vai voltar pro corpo. Você começa a sentir sua mão, você começa a sentir o seu corpo físico. Aí eu, ai, não acredito que eu vou voltar pro corpo. Aí a voz do mentor falou assim, ó, calma, foi só a primeira vez que eu subi, né, daquele jeito e tal. E então, assim, lá no plano astral, quando você faz uma oração, você é atendido assim, ó. Eu acho que quem tá encarnado, quem tá desencarnado não é bem assim, né? Mas quem tá encarnado, pelo menos as vezes que eu faço, quando eu tô no plano astral, não dá nem um segundo, assim. Ou eu acordo, que eu tô em algum apuro, assim, eu vou lá e acordo, ou eles me tiram e me levam para um lugar legal, aparece algum mentor, muito rápido. O Rei pergunta, oração em pensamento é mais fraca? Eu oro em pensamentos, eu também, nada a ver. A Julie, Ju, podemos ter mais de um mentor? Claro, podemos sim, mas não é comum, gente, não é comum. O que a gente tem é espíritos amigos, né? Então existem espíritos que são nossos amigos e nos ajudam eventualmente, né? Se eles tiverem condições. Muitas pessoas têm muitos guias, ou tem mais de um guia também. E os guias, eles fazem praticamente o mesmo papel do mentor. Mas mentor, que é aquele que tá com você desde antes de você encarnar, que ajudou a organizar tudo ali para você conversar ali, né? Conciliar quem ia receber quem, o que você ia fazer e não sei o quê. Esse aí é um só. Ele é o responsável desde que você nasceu até quando você desencarnar. Vai ser ele que vai te alocar nos lugares e não sei o quê. Mas, por exemplo, se você está fazendo um trabalho que envolve muita coisa, que pode ter muito assédio, você pode ter, por conta desse trabalho, mais de um mentor também ali do seu lado. Mas é por conta dessa questão específica. Se um dia você parar, volta a ser seu aquele único mentor lá que tá com você na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, até que a morte faça vocês se encontrarem. Eu queria ler para vocês aqui, né? Esse aqui é o livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos. Aí tem aqui as leis espíritas, né? Aí tem lei de um monte de coisa aqui. Aí tem a lei da adoração, que os espíritos falam sobre as orações no geral. E aí, ó, tem um título aqui, um tema que é a prece, ó. E aí não vou ler tudo não, tá? Mas, por exemplo, a questão 660A. Os espíritos, eles falam, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está no tamanho da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece é, para elas, uma ocupação, o emprego do tempo, não o estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, é a maneira como ele é empregado. É... Então, aqui a gente pode entender, né, que ele está falando daquelas, por exemplo, aquelas pessoas que vivem na igreja, aqueles líderes espirituais, não vou nem dar nomes aqui, mas líderes espirituais que na vida íntima são grandes hipócritas, né, que não fazem 0,1% do que eles falam para os fiéis fazerem. São pessoas que conhecem todas as orações de cor, que conhecem a Bíblia inteira de cor e salteado, mas aquilo ali, né, segundo os espíritos, aquilo não tem serventia nenhuma, porque não adianta, não é o tamanho da prece, né, que eles falam que vale, é o orar bem, é você fazer oração e caminhar em direção àquilo que você está falando, né? Então, a conexão com Deus, gente, eu sinto assim, a oração, ela é
um botãozinho que você aperta. Mas para manter aquela luz acesa, você precisa estar o tempo todo ali girando a manivela. Você ficar ali fazendo um esforço para manter aquela conexão acesa, aquela conexão pronta. Então, eu falei primeiro das orações padrões, porque fica mais fácil você começar, você entrar no flow. Mas para quem não tem essa afinidade, então comece do jeito que você tem costume, né? Um mantra que seja, mas tente você usar palavras também do seu coração, né? Porque aquelas palavras vão te conectar mais, assim. A oração padrão é para aquele momento que eu gosto de fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, para startar ali, né? Começar a oração. Depois disso tem que ser palavras e ideias minhas, pensamentos meus, para poder ter serventia. Tem uma frase de Chico Xavier que é muito, muito conhecida. Se você jogar na internet, sempre vai aparecer gente falando disso, né? Alguém mencionando isso. Chico falou, alguém perguntou para ele assim, ó, Chico, a oração, qual que é a serventia da oração? Para que serve uma oração? Uma coisa assim. Ele falou assim, ó, o que eu posso falar para vocês é, se os seres humanos soubessem o poder que a oração tem, nós viveríamos de joelhos. Então, isso é tão forte, gente, porque realmente a gente às vezes se sente perdido, se sente não sei o que. A oração conecta, né? E eu queria que vocês levassem isso assim pro coração, no sentido de eu não tô falando de novo, de virar um monte de bitolado, religioso. Não achem que oração, a gente não pode colocar oração como algo exclusivo das religiões. Não vamos dar o poder, esse poder para essas instituições. Não é da religião. A oração é uma conexão com a espiritualidade maior, com aquilo que você entende como sendo a fonte criadora, os deuses ou Deus, aquilo que você acredita como sendo essa sabedoria, o Criador Supremo. É uma forma da gente se conectar com essa sabedoria que está dentro da gente, mas precisa se conectar. A gente é muito desconectado disso. Então, assim, tente desvincular dessas coisas que a gente aprendeu desde a infância, né? Que, oração, igreja, templo, não sei o quê. Não é, tá? Não precisa estar em religião nenhuma para fazer oração nenhuma. Oração, você não precisa decorar nada, pode fazer do seu coração. O importante é você ter fé e você sentir que está sendo ouvido. E não precisa você. Como eu garanto que eu estou sendo ouvido, não tem garantia, gente. Tá? Entrega aí, confia e vai. E faz do seu coração. Isso mesmo, Mavambo. Não adianta orar pelo sagrado e matar o gato e envenenar. Boa. Exatamente. Tudo é um conjunto. Você vê que vai tudo amarrando uma coisa com a outra. É um monte de coisinha que a gente vai complementando. Eu faço de tudo, gente. É oração, é mantra, é meditação, é não sei o que, é passe que eu tomo, é banho de erva, é banho de sal grosso, tirei ali, né? Devia ter colocado de novo. É espada de São Jorge na casa inteira. É defumação. Eu comprei um defumador e vou. Ó, eu ouço os pontos também. Ai, não pode. Pode sim. Se não puder, então quando eu sair do corpo que vem aqui a entidade falar, não quero você ouvir no meu ponto. Aí eu paro. Mas não é alguém no TikTok que vai falar que eu não posso, que eu posso sei. Então é tudo. Alguma coisa dá certo. E aí, como eu acredito em tudo, eu sinto que o conjunto potencializa os resultados, né? A gente atira para tudo que é lado mesmo. Ju, orar antes de dormir e acordar se lembrando melhor do sonho tem relação. Quando você ora, você acorda. Se você orar, você vai acordar se lembrando melhor, né, do sonho, se lembrando mais. Pode ter sim, porque você vai estar se sutilizando mais. Tem tudo a ver, na verdade. Você vai estar se sutilizando. E o ato da oração, gente, também é uma forma de movimentar energia, sabia? Porque pensa, igual eu acabei de falar, lá no plano astral tem muito relato que quando a gente ora, vem energias do alto, né? E entrando assim, cobrindo a gente. Então, ou seja, tá vindo energias renovadas e com certeza essas energias elas acabam filtrando as anteriores, as antigas, as energias deletérias. Então ali já faz uma movimentação. Então a gente às vezes fica fazendo técnica de movimentação e a oração por si só, ela também já faz uma movimentação. Então é muito mais fácil sim você, pela lógica, tá, que eu tô te respondendo isso. É mais fácil você lembrar sim dos seus sonhos, das suas experiências quando você ora. Eu queria contar um relatinho pra vocês, tá? Do poder da oração. É um relato bem profundo, tá? Eu tenho um filho, né, de 5 anos. Fez 5 anos semana passada.
quando ele nasceu, tudo lindo e maravilhoso, né? Participava de um grupo de mães, né? E todas as mães com filhos da mesma idade. A gente tava conversando tal, quando meu filho fez 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Todo mundo começou a falar, ai, meu filho tá falando isso, meu filho falou aquilo, meu filho fez isso, meu filho, não, falou mamãe te amo, não sei o que aí eu. Meu filho não falava nada. Começou a ter vários sinais de que ele tava demonstrando ser autista. Vários, assim, ó, vários. Quando eu não sabia sobre isso, zero, né? E aí eu comecei a pesquisar na internet, eu falei, meu Deus, todos. E então eu fui na pediatra dele, que acompanhava ele desde que tinha nascido. Ela falou, ela fez uns testes bem rápidos, porque ela era pediatra, não tinha especialização em neuro, né? E aí ela, ela falou, olha, pelo que você tá relatando, sim, parece realmente ter, ter desenvolvido, assim, o autismo. Aí eu, né? Nossa, eu não sabia nada, gente, nada sobre. Aí ela me passou o encaminhamento para uma neuro, só que a mulher demorava muito, assim, pra conseguir marcar, né, a, a consulta. E aí ela falou assim, a médica, olha, mas eu já vou te dar um encaminhamento para uma fono infantil. Você já vai fazendo, né, a terapia. Não, terapia não é remédio, então vai só beneficiar. E um detalhe, foi bem na pandemia, tá? Meu filho fez 1 ano em maio de 2020. Em março de 2020 foi o lockdown, né? E... Ah, José Pedro, já ouviu essa história? Nossa, eu nunca te vi aqui, não lembro de você. Interessante. E aí eu... Tá, né? Então ela falou isso, gente. Eu lembro que quando ela falou isso, que tinha todos os sinais e tal, eu não sabia praticamente nada, já tinha que fazer terapia, tava na pandemia. Aí ela falou: eu sei que tá na pandemia, mas assim, o isolamento vai ser péssimo pra ele. Eu falei: o que que eu vou fazer, né? Eu lembro que aquela noite, eu tava assim, e aí eu falei com meu marido e tal, e nós dois assim, a gente se olhou assim, falou: mano, nunca imaginamos isso, né? Porque até o momento tava indo tudo bem, né? E aí eu lembro que aquela noite eu fui botar ele pra dormir. Eu peguei ele assim no colo, eu olhei e falei, fiquei imaginando, nossa, pode ser que ele nunca fale mamãe. Pode ser que ele nunca consiga desenvolver uma profissão, pode ser que ele nunca se relacione com ninguém, pode ser que ele nunca tenha amigos, pode ser que ele nunca saia aqui e me conte nada. Ai, mamãe, a escola foi assim, a escola foi tal jeito. Pode ser que ele nunca olhe no meu olho, né? Porque alguns autistas não olham nos olhos. Então eu fiquei assim, vendo mil possibilidades. Aí eu lembro, gente, que eu só fechei o olho e comecei a fazer uma oração. Aí eu falei assim, e aí preocupada, né? Porque olha só como que é louco, né? Você nunca pensa isso, mas quando uma pessoa tem um filho especial, você fala, e quando eu morrer? E aí? Porque, né, o natural são os pais morrerem antes dos filhos, né? Então, e aí? Quem vai cuidar? E quem vai fazer tudo, né? E aí eu pensando nisso e tal, aí eu sei que eu fechei o olho assim, e ele já tava dormindo no meu colo, mas eu só tava pensando, né, nisso. Aí eu fechei o olho e comecei a vir assim os pensamentos. Eu sou espiritualista, eu sei, eu tenho certeza que tudo isso estava programado, que eu tiver que passar, eu vou passar. Ele é um espírito imortal como eu sou, ele é um espírito que foi criado da mesma fonte que eu. Nós temos o mesmo destino, né? Então, se ele veio de uma forma que limite ele, de alguma forma que nesta vida é temporário, e tá tudo combinado. Ele vai passar pelo que ele tem que passar, ele tem a história dele, eu também tenho a minha, e parte da minha é ser mãe dele. Então eu preciso fazer isso da melhor forma possível. De alguma forma eu já sabia disso, então eu não vou. Aí eu dou aqueles meus chacoalhões, para de ser louca, né? Então de alguma forma eu não vou. é, eu não vou titubear, eu preciso que, se ele tiver mesmo algum tipo de deficiência, eu não tenho, então quem tem que ser forte sou eu, não é ele. Ah, gente, eu não vou nem entrar aqui nos pormenores que da, maternidade real, não sei o que, tudo bem, mas nessa hora era o que eu tava pensando, tá? E aí eu pensando, não, porque eu sei, eu aceitei esse desafio, eu tenho com total condição e tá tudo certo, né? E eu lembro que eu ficava pensando assim, Deus, eu só quero forças, né, para poder fazer o meu melhor, poder ajudar da melhor forma e me manter firme também, sabe?
pra que eu esteja bem, pra ele também ficar bem. E eu lembro que eu falei outras coisas e tal, e na hora me veio assim na minha mente um preto velho, que eu tinha visto naquela época, eu tinha visto ele só uma vez. E não sei por quê, porque eu tava fazendo uma oração assim pra Deus, sabe? Mas me veio ele na mente. E, gente, eu comecei a chorar e continuei fazendo, sabe? Oração assim, eu falando, tá tudo certo, eu amo meu filho, ele é um espírito perfeito, e ele me escolheu e eu escolhi, a gente tem uma história juntos e tá tudo bem, eu vou fazer o melhor que eu posso. E tá tudo certo, sabe? Ai, minha vida vai ficar limitada, tudo bem. Meu filho nasceu, eu tinha 30 anos, eu vivi horrores, assim, fiz de tudo. Quando eu era mais nova, tá tudo certo. Agora é isso, né? E eu vou ser feliz dessa forma, né? Não vou também ficar aqui, meu pensamento, né? Eu falando, eu não vou ficar aqui também em sofrimento, resignada. Não, eu vou ser feliz. A gente vai ser feliz, né? Nós todos. Eu pensando isso. E aí veio esse preto velho e eu me veio uma sensação, gente, eu nunca senti aquilo. A única vez, até hoje na minha vida, eu nunca senti isso, nunca. Eu senti assim, como se fosse um banho, literalmente, sabe um banho quente, que você sente aquela aguinha quente assim na sua cabeça, descendo assim? Mas não era água, não era a sensação de água, era a sensação assim de uma manta assim invisível assim cobrindo. Era uma energia mesmo assim que eu senti do topo da cabeça que ela foi descendo. Aí quando eu chegava no pé ela vinha de novo e vinha de novo. Foi um passe tão forte que eu tomei ali, gente, que eu nunca na minha vida, e olha que eu já tive experiências bem fortes espirituais. Aquele passe eu nunca senti na minha vida. E eu lembro que era tão forte aquilo que eu ficava suspirando, assim, eu chorando, né? Com ele no colo, assim, ele dormindo. Eu só ficava assim, né? Aquela coisa assim, meio que limpando, sabe? Limpando, assim, me energizando. Aí eu fiquei com ele horas, assim, né? Quando eu saí do quarto, meu marido já tava dormindo. Aí eu fui deitar. Nessa noite, nessa mesma noite, eu saí do corpo e eu estava numa palestra, podemos dizer assim, porque tinha muita gente e era assim, era um salão e as cadeiras estavam dispostas assim, é, como se fosse na missa. Sabe na missa que tem aqueles bancos de um lado, do outro e um corredor assim? E tinha um palanquinho assim, né? Tipo uma escadinha e tava acontecendo alguma coisa lá na frente. Quando eu abri consciência, eu não tava consciente a vida toda, não. A experiência toda. Quando eu abri consciência, tinha um ser, um espírito, andando no meio, né? E ele tava andando e tava uma gente parecendo o Papa. Sabe quando o Papa anda ali entre os fiéis, que fica aquela coisa, ok, um monte de segurança e um monte de gente, igualzinho. E aí, mas eu não conseguia ver quem que era esse espírito, não dava pra ver. E eu ficava assim, ó, tipo, me esticando toda pra ver, não conseguia, era muita gente, eu tava bem no meio das cadeiras, assim, bem no meio mesmo. E aí eu desisti, eu falei assim, eu nunca vou ver quem tá ali, né? Eu tava já consciente nessa hora. Falei, nossa, eu nunca vou ver. E aí tinha uma galera assim, uns espíritos ajudando ele, assim, pra meio que proteger, porque tá a galera parecendo o Papa mesmo, assim, o próprio Deus ali, o pessoal muito empolgado pra ver, pra tocar nele. Eu ouvi uma menina falando assim, eu preciso tocar nele, eu preciso pelo menos tocar nele. Aí eu já fiquei de boa ali no meu cantinho. E tinha um pessoal que tava em volta dele, igualzinho acontece, né, nas gírias da Umbanda, a hora da defumação. E tinha um pessoal com ele ali que tava defumando ali, passando nos corredores, assim, um a um e defumando. Aí eu lembro que quando chegou na minha vez eu fiz assim, né? Girei assim, igual a gente faz nos terreiros mesmo. E girei e fiz assim com o defumador, com a fumaça pra vir em mim. Eu estava satisfeita ali, fiquei quietinha, né? Só recebendo ali a defumação. Cheirinho gostoso, assim, de erva. Aí, de repente, eu abri o olho, assim, todo mundo... o tempo parou, assim. Eu não sei o que foi aquilo. Não sei se ele veio em mente falar comigo, ou se ele realmente veio, porque, de repente, tava lá na minha frente. Eu fiquei, assim, sem palavras. Era um velhinho, gente. Ele era tão velho, com todo o respeito. Ele era tão velho que eu falei, ele tem que estar morto mesmo, porque se estivesse vivo, não tem condições de estar vivo com essa situação, senhor. Muito velho. E todo encurvado, uma coisinha assim, ó.
toda uma coisinha, todo miúdo, assim, toda uma coisinha, assim, sabe, atracadinho, assim, e todo torto, mas daqui a pouco ele se endireitou, assim, ó, olhou no meu olho, assim. Eu sou bem alta, tá? Eu não sei que se no astral eu também sou alta, mas eu sou alta hoje em dia. E ele tava na minha altura, de repente eu só vi o rosto dele aqui, ó, na minha altura. E ele olhou bem no meu olho e falou assim: pergunta pra mim, filho, o que você quer perguntar? Aí eu ficava assim, não sei o que eu quero perguntar. Ele, aproveita a oportunidade, pergunta pra mim, pergunta, eu quero que você fale da sua boca. E aí eu fiz duas perguntas. Uma eu não lembro. Eu sei que foi muito importante essa pergunta que eu fiz, mas eu não faço ideia, eu não lembro. Mas tenho certeza que o mentor não deixou eu lembrar. Não sei porquê. E a segunda pergunta foi, eu falei assim, ó, meu filho, ele é autista? Eu falei isso. E foi na noite, né, na noite que aconteceu isso, que eu botei ele pra dormir, que eu recebi essa energia, tudo, foi na mesma noite. E aí ele falou assim, ele fez assim, gente, ó. Ele olhou assim pro nada, assim, ó, como se ele tivesse vindo até minha casa. Ele fez assim, ó. Ficou olhando assim pro nada, aí ele voltou assim o olho assim pra mim e falou assim, ó. Não, fia, isso aí é esse negócio aí que tá acontecendo. Aí ele olhava pra menina que tava. Cambone, né, que fala. Mas enfim, ela tava no plano espiritual lá, né? Aí ele olhava assim pra ela e falou assim: essa é a menina pandemia. A ele: isso, esse negócio dessa pandemia, é isso. E olha, olha o que ele falava, gente. Vai ter muita gente que vai achar que as crianças são autistas, mas não é. É um negócio que. Ele falava, né? Ele falava com jeito de preto velho, total, assim. Um jeitinho, né? Não vou ficar falando aqui porque eu não sei, vai ficar parecendo caricato, né? Mas ele falava com aquele jeitinho de preto velho. Mas ele falava basicamente isso, que. é, Ele falava assim, ó, que era por conta da pandemia. E ele falava que ia ter muita criança que ia achar que a família, que as pessoas iam achar que era autista, mas era como se fosse, ele deixou claro que era assim, como se fosse uma nova doença, uma nova condição, alguma coisa neurológica que foi causada por conta do isolamento na pandemia. Ele falava desse jeito, por causa do isolamento. Ele deixou muito claro que foi o isolamento. Aí eu, né, falei assim, ele falou assim, mas filha, fica tranquilo, tá? Seu filho tá em paz. Ele falou desse jeito, eu tô cuidando de vocês. E esse foi um dos relatos, eu acho que foi o relato mais forte, assim, que eu tive fora do corpo, consciente total. E, gente, foi a partir de uma oração. Por isso que eu queria falar com vocês isso, foi a partir de uma oração. E não subestimem o poder da oração, assim. Não tô falando meu filho foi curado, não tem nada a ver. Mas assim, vocês entenderam que eu encontrei paz no meu coração. E até hoje, tá? Eu já fiz vários testes, ninguém nunca diagnostica, mas ele tem várias coisinhas, assim. Ele é super tímido, ele tem uma fobia de parabéns, então palmas pra ele é extremamente. Pra ele é quase uma. Não, é quase não, é uma fobia, assim. Ele tem desespero quando ele ouve palmas. Então, os aniversários é palma baixinho. E tem algumas coisinhas, mas assim, meu, super. Hoje ele tava numa excursão, ficou o dia inteiro em excursão. Tem os amiguinhos dele. Ele tá aprendendo, já tá quase lendo. É, mas tem algumas coisinhas. Então, por exemplo, quando ele muda de série, né? Muda de ano, vai pra outra série, pega uma outra professora, ela fala, ele tem TDAH, ele é autista, porque ela percebe que tem uma coisinha. Aí eu, olha, até o momento não, mas a gente está sempre passando em neuro, ele já fez terapias e tá, ele se desenvolve. Aí passa uns meses ela, não, tá tudo bem, tá super bem, tá acompanhando normal, tem os amiguinhos normal. Então, assim, pra mim, eu acredito, lógico, no preto velho, mas eu não vou ficar bitolada também com uma experiência espiritual. Então, toda vez que eu ouço o, uma professora falando, olha, vai dar uma investigada, eu sempre volto pro neuro e falo, olha, neuro, vamos fazer de novo o teste? Aí a gente faz o teste e não chega na pontuação. Já fiz umas 4 vezes, nunca chegou na pontuação, né, mínima lá. E fica longe, tá? Fica bem longe da pontuação. Mas existe algumas, pode ser que ele seja hiperativo, pode ser que ele tenha TDAH, mas só se diagnostica com 7 anos e não sei o quê. Então, a gente tá ali. Mas hoje, pra mim, tranquilíssimo, assim, ó.
tranquilíssimo. O que tiver que ser será, pra mim ele é perfeitíssimo hoje. E todos aqueles meus medos, zero, porque ele conversa, a gente super troca ideia, ele me conta tudo o que acontece na escola, sai, se diverte, ele gosta de fazer as coisas dele, ele brinca pra caramba. Então, a oração não é que eu senti que foi curado nada, eu senti que eu tive uma paz muito grande em relação o que tiver que acontecer, entendeu? O que tiver que acontecer pra mim tá suavíssimo, assim, sem hipocrisia, de verdade. Então, eu tenho muita gratidão a esse espírito que foi ele que atendeu minha oração ali naquele momento, apesar de eu não ter direcionado para ele, porque eu nem tinha nada, assim, nenhuma relação. Eu já tinha visto esse preto velho uma única vez, mas com certeza a gente já tinha alguma ligação antes. E nessa oração ele me atendeu e a gente se viu lá no astral. E depois disso a gente teve outras experiências juntos. E eu tenho muito carinho por toda a corrente de pretos velhos e todas as entidades, mas eu tenho de preto velho um carinho muito especial porque foi a experiência mais incrível. Eu falando aqui, gente, eu não consegui passar para vocês nem 1% da emoção. Foi uma coisa mágica, assim, aquele senhor falando. Eles têm um olhar que parece que tá entrando na sua alma. Você já começa a chorar, só de você ver aquele olhar assim. Eles olham de um jeito tão profundo que você já começa a chorar. Você já se sente extremamente amada ali. É um olhar muito amoroso. Então é isso, né, que eu queria contar para vocês em relação ao poder da oração, a oração no geral. Façam oração o tempo inteiro. Desvinculem isso de religião. Fala assim, ó, é o meu momento de conexão com o plano espiritual superior. E esse superior não é que é melhor que ninguém, é quem pode te ajudar. Você pede ajuda para um mendigo? Você tá sem dinheiro, você vai pedir ajuda para um mendigo te ajudar financeiramente? Vamos ser. Não, eu gosto de trabalhar com fatos. Eu tô sem grana. Eu vou pedir dinheiro pro mendigo? Não vou, né? Então é isso que quando a gente fala de superioridade, de novo, pé no chão, vamos racionalizar as coisas. Se eu tô precisando de ajuda, eu preciso de ajuda de alguém que tenha condições de me ajudar naquilo que eu preciso de ajuda. Não precisa ser superior a mim, mas naquilo que eu preciso de ajuda, ele precisa estar melhor que eu. Então, por isso que a gente fala de espiritualidade superior. Pode ser qualquer espírito que tenha condições de te ajudar naquilo que você precisa, tá? Não tô falando que só mentores que são superiores, de jeito nenhum. Então, assim, tenha o hábito de se conectar com essa espiritualidade. Não adianta a gente fazer 1 milhão de rituais. Uma pessoa me perguntou hoje lá no Instagram, Ju, rituais coletivos funcionam? Você tá fazendo com fé ou você tá só cumprindo ali? Alguém mandou, gente, pegue uma rosa branca, acenda uma vela tal. Diga essas 3 frases aqui 5 vezes por dia. Não vai acontecer nada, nada, nada. Não vai acontecer. Tem que ter um sentimento naquilo que você está fazendo, sabe? Então, às vezes a gente faz esse monte de ritual, a gente paga pessoas para fazer trabalhos, é tudo artificial. A partir do momento que aquele trabalho vencer ou que você deixar de pagar, aquilo vai se desfazer. O que é permanente é a sua conexão, é a sua fé, tá? Fale lá 3 palavras. Deus, obrigada por hoje, me proteja amanhã. Ponto. Orixá, obrigada por hoje, me proteja amanhã. Oxalá, é isso, né? Se for com muita fé, perfeito. É igual os espíritos falaram. Não é orar muito, é orar bem. E esse orar bem é o tamanho da tua fé em cima daquilo. Alice Helena, Ju, fala sobre como orar por quem já partiu, ajuda a outra pessoa. Importantíssimo. A oração ela é muito útil para ajudar aqueles que já partiram também. E os outros também, né? Inclusive, né? Só voltando um pouquinho aqui, o Chico Xavier ele falava que as orações de uma mãe arrebentam os portões do céu. Vocês já ouviram essa frase? Também joga aí na net, vocês vão ver que eu não tô viajando. Chico falou isso. Então vocês veem, né? O relato, eu fiz oração pelo meu filho, né? Arrebentamos as portas do terreiro. Mas alguma coisa aconteceu. É muito forte as orações para quem a gente ama, né? Seja encarnado ou desencarnado. E para o desencarnado ajuda demais, gente. Eu sempre trago esse exemplo para vocês. André Luiz relata no Nosso Lar, no livro, que quando ele foi resgatado, depois que ele já estava melhor lá na colônia e tal, ele pôde ter acesso às orações que fizeram para ele depois que ele desencarnou.
E ele achou. E só tinha duas pessoas que oraram por ele. A mãe dele, que já estava desencarnada, inclusive por conta dela, ele foi resgatado. A mãe dele tinha muitos méritos, era um espírito já muito evoluído. Tanto que quem foi resgatar ele foi o próprio ministro, né? Ministro Clarencio, né? Foi Clarencio? Acho que foi. Que foi resgatar ele diretamente lá no Umbral, no Vale, né? Dos Suicidas. A segunda pessoa que orou por ele foi uma antiga paciente dele. André Luiz era médico. Uma paciente que ele atendeu sem cobrar. Essa moça, ela orava para ele com tanta gratidão que aquilo também ajudou ele ali na recuperação dele. Então, eu falei desse relato no vídeo sobre o poder da gratidão. Ele cabe naquele tema e também cabe no poder da oração. Então, a gente pode orar por aqueles que desencarnaram, né? Pedindo para ele sempre se equilibrar, se perdoar. Se for uma pessoa que você acha que tenha feito coisas erradas, não fica mencionando as coisas erradas que a pessoa fez. Mas você pode falar assim, fulano, peça ajuda, aceite ajuda, se perdoe, siga adiante, a vida é muito além da matéria, a matéria é um estágio, a vida começa agora, né? Fique bem, a gente aqui vai ficar bem, ele seguir adiante para ele pedir ajuda, né? Não ficar ali se sentindo sozinho, porque ele não tá sozinho, esse tipo de coisa, sabe? Ajuda demais, tem que ser sincero e tente não passar pesar, tente não passar tristeza. Pelo contrário, tem que ser sempre energias e vibrações de fé, de otimismo, de esperança. É isso que a pessoa precisa e ela vai sentir, tá? Beijos, boa noite, fiquem com Deus. Quem não me segue no Insta, me siga, tá? Ju_Neves_oficial. E é isso. Até a próxima.